bem-vindos a Sorocaba. Estamos dando início ao 2º Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo, numa realização conjunta entre a Amatra 2, a Amatra 15, a APAMages e a JUFESP, com o apoio da ANAMATRA e da JUF. A comissão organizadora do evento sente-se honrada e agradecida com a presença de todos. Inicialmente, queremos pedir a gentileza de que durante toda a programação sejam desligados os aparelhos de telefone celular ou mantidos no modo silencioso. Dando início à solenidade de abertura, convidamos as seguintes autoridades para a composição da mesa de honra. O presidente da Fundação Ubaldino do Amaral, senhor José Augusto Marinho Mauad, cuja colaboração tornou possível a realização deste evento. O excelentíssimo presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a JUFESP, juiz Fernando Marcelo Mendes. O excelentíssimo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Amatra 15, juiz Luiz Rodrigo Fernandes Braga. O excelentíssimo presidente da Associação Paulista de Magistrados, APAMages, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto. A excelentíssima presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, a Amatra 2, juíza Patrícia Almeida Ramos. E o excelentíssimo senhor Orlando Eduardo Geraldi, juiz-coronel, diretor da Escola Judicial do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, desembargador Getúlio Correia. O 2º Congresso Interinstitucional de Magistrados recebeu inúmeras mensagens de congratulações por este evento. Dentre elas, gostaríamos de destacar as seguintes. Ministro do STF e presidente do TSE, José Antônio Dias Toffoli. Ministros do Supremo, Marco Aurélio, Luiz Fux, Edson Fachin. A Corregedora Nacional de Justiça, Nancy Andrighi. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos Buzzi, Paulo de Tarso Sanseverino, Regina Helena Costa. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Conselheiros do CNJ, Arnaldo Rossepian Júnior, Gustavo Tadeu Alckmin, Luiz Cláudio Alemand e Manuel Campelo de Souza Pereira. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazen, Maria Cristina Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Maurício Godinho Delgado, Maria Helena Malman. O presidente do TRT da 1ª Região, Rio de Janeiro, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos. Do TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, Cleusa Regina Halfen. E da 20ª Região, Sergipe, Fábio Túlio Correia Ribeiro. Também o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E o deputado federal, Capitão Augusto. E ainda muitas mensagens de diversas autoridades que prestaram saudações aos organizadores que, sensibilizados, agradecem as manifestações. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos agora o nosso anfitrião, o presidente da Fundação Ubaldino do Amaral, senhor José Augusto Marinho Mauad. Bom dia a todos. É uma honra para a Fundação Ubaldino do Amaral abrir as suas portas para o Congresso da Magistratura Paulista. É parte essencial das funções da Fundação Ubaldino do Amaral servir à sociedade e sentimos que estamos cumprindo o nosso dever quando recebemos os magistrados do Estado de São Paulo para mais um dia de encontro, de trabalho. Sejam bem-vindos, bom dia a todos.
Ouviremos agora o excelentíssimo presidente da JUFESP, juiz Fernando Marcelo Mendes. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentá-los aqui todos na pessoa do ministro Sidney Benetti, né? Aqui não declinar o nome de todos que já foram falados e tentar dar até um tom mais informal nesse segundo encontro que nós realizamos aqui em Sorocaba, né? Nós tivemos essa experiência em 2013, está melhor assim, né? E esse ano, né, o colega Ronaldo Ciandella, que não está aqui à mesa, mas que foi um dos grandes incentivadores, juntamente com o colega Hugo, que muito colaboraram para que esse encontro se tornasse realidade. Para nós, das associações aqui do Estado de São Paulo, a JUF, a PAMAGES, a MATRA 2, a MATRA 15, é muito importante essa união, né, da magistratura e, juntamente, esse trabalho que envolva também a participação dos tribunais, né? As associações têm um papel importante na formação política da atuação dos juízes. O ministro Ricardo Lewandowski, que hoje nos honrará com a presença no encerramento desse evento, fez uma afirmação que foi veiculada na mídia, que bem dá a dimensão da importância da atuação associativa, né? Que as associações representam ou se tornam a voz política que os juízes precisam, às vezes, manifestar. Mas essa voz política, ela torna-se mais forte quando há essa integração juntamente com as instituições. Esse trabalho que reúne a associação e a parte institucional é o que faz com que a magistratura possa enfrentar os seus desafios. Nós vivemos hoje um cenário de crise política, de crise econômica, e com cada vez mais o Poder Judiciário é chamado para servir como um fiel da balança, alguém que demonstra a maturidade da nossa democracia e a firmeza das nossas instituições. E esse evento em Sorocaba, a reunião da magistratura paulista, ela é um símbolo dessa estabilidade institucional que nós temos. Eu queria aqui agradecer a presença dos colegas que vieram para cá, né, participar desse dia de debates, fazer uma referência especial aqui aos meus colegas da Magistratura Federal de São Paulo, que já foram juízes aqui em Sorocaba e fizeram questão de vir participar. Dr. Paulo Sérgio Domingues, que já foi presidente da JUF, é professor aqui da FAD há mais de 20 anos. Carlos Eduardo, que também foi juiz em Sorocaba. O Otávio Porte e o atual juiz em Sorocaba, o Dr. Marcelo Leles. Então, só peço esse espaço para fazer a referência nominal aos meus colegas, como a presença deles aqui simboliza a importância desse tipo de união. Eu acho que isso é um evento que nós temos que cada vez mais fortalecer, cada vez mais procurar integrar essa nossa participação. E para mim, particularmente, também, eu estou na presidência da JUFESP e me sinto também muito confortável aqui em Sorocaba, porque eu não sou sorocabano, mas eu sou de São Roque, que é muito próximo a Sorocaba. E durante a minha infância e adolescência, Sorocaba sempre acabava sendo a minha referência. Mudei para São Paulo posteriormente, né, e voltei agora há pouco tempo a visitar os amigos em Sorocaba. Então é uma honra também poder participar aqui representando os juízes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, numa cidade que é muito próxima à minha cidade natal e que é uma cidade que eu tenho no coração. Então eu agradeço a presença de todos e que a gente tenha um dia de debates, um dia de reflexões, para que possa, na essência, que é o objetivo principal desse congresso, a aproximação, a união das instituições, das associações, visando uma coisa só, que é o fortalecimento do Poder Judiciário. Obrigado.
Ouviremos agora o excelentíssimo presidente da Matra 15, juiz Luiz Rodrigo Fernandes Braga. Bom dia. Cumprimento também a todos, na pessoa do ministro Sidney Belletti, que muito nos honra com a presença e participação. E para a Matra 15 é uma enorme honra participar desse relevantíssimo congresso que reúne o presidente do Supremo Tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, os presidentes das associações de magistrados paulistas, os presidentes dos tribunais, os presidentes das 3 maiores associações nacionais, os conselheiros do CNJ, os diretores das escolas judiciais, o ministro já citado, todos irmanados em busca de uma reformulação do Poder Judiciário, sempre no sentido de aprimorar e desenvolvê-lo. Esta evolução do Poder Judiciário tem que caminhar a passos firmes e rápidos na direção do judiciário que sonhamos. Um judiciário dinâmico, independente, célere, com decisões justas, respeitador das garantias processuais, avesso a pré-julgamentos, humanizado, disseminador da cortesia e conciliador. Mas, sobretudo, justo e capaz de reparar danos e impor condenações, inclusive restritivas da liberdade, para todos que violarem a lei e cometerem crimes, independentemente da sua condição social, política ou econômica. O fortalecimento do Poder Judiciário passa necessariamente pela valorização da magistratura com o restabelecimento da aposentadoria integral e paridade, retorno do ATS, recomposição adequada dos subsídios, priorização do 1º grau de jurisdição, democratização interna dos tribunais, com a participação de todos os magistrados na eleição dos cargos diretivos. E, sobretudo, com a autonomia financeira dos tribunais, uma vez que a independência entre os poderes sem a correspondente autonomia financeira é mera ficção jurídica. A participação dos diretores das escolas judiciais é fundamental para o desenvolvimento, aperfeiçoamento das teses e ideias que serão lançadas no decorrer do Congresso, uma vez que as escolas judiciais são as universidades dos tribunais, aonde, prioritariamente, os magistrados buscam a sua atualização e evolução profissional. Por sua vez, o CNJ, através dos conselheiros aqui presentes, podem conferir caráter nacional às teses e ideias debatidas neste Congresso e, sobretudo, propiciar a evolução administrativa dos tribunais, como fez através da Resolução 194, que instituiu a Política Nacional de Atenção e Priorização do 1º grau de jurisdição. Quero registrar especial agradecimento à comissão organizadora, composta pelo juiz Ronaldo Oliveira Ciandella, diretor de Assuntos Legislativos da Matra 15, do juiz Fernando Marcelo Mendes, presidente da JUFESP, e do juiz Hugo Leandro Maranzano, coordenador da PAMAGES, pelo formato e conteúdo deste congresso, e especialmente pela capacidade de concretizar esse histórico evento, que conseguiu ser ainda melhor e maior do que o primeiro evento. Em razão do sucesso e da relevância desse evento, desde já conclamo-os a realizarem o 3º Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo e desde já manifesto o apoio da Matra 15 para a realização do evento. Muito obrigado. E teremos agora as palavras do excelentíssimo presidente da APAMAGES, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto.
Obrigado. Colegas, foi uma honra muito grande ser procurado pelo Ronaldo para colocar a Pamages como parceira na realização desse segundo evento. Então, quero começar a minha fala com um agradecimento muito especial ao Ronaldo Ciandella, perdão, porque tenho a consciência que, se não fosse a obstinação dele, a vontade dele, isso aqui não aconteceria, nós não estaríamos juntos aqui. Agradeço ao Fernando, que também é da comissão organizadora, e ao Hugo, que fez as minhas vezes pela Pamages, foi extremamente dedicado e conseguiu, foi a São Paulo algumas vezes tratar desse assunto. Então, foi o Hugo que, pela Pamages, e é o Hugo que, pela Pamages, merece todo o mérito pela realização desse evento. Então, fica aqui a minha gratidão. Sidney Benetti, é uma honra para a Pamages contar com Vossa Excelência em seus quadros. Nós somos conhecidos de longa data, a história que o senhor construiu dentro do Judiciário, culminando com o posto de ministro do Superior Tribunal de Justiça, dignificou muito a nossa associação. Fico muito feliz também de ter um associado nosso lá no Conselho Nacional de Justiça, que é o Bruno, né, colega aqui do juiz do interior, pelo menos ainda estava no interior, né, Bruno, quando foi para lá, e hoje também está honrando a nossa associação, dignificando a nossa entidade. E eu sou muito grato por isso. Saúdo toda a mesa, porque foi graças ao apoio dessas entidades, e aí entra a importância do associativismo, aí entra a importância das associações de classe. Não fossem as associações, dificilmente estaríamos aqui reunidos também. E eu quero só fazer uma pequena observação, porque estou terminando agora em dezembro o meu primeiro mandato na Pamages, e fui, por gentileza e dos colegas aqui de São Paulo, estou sendo reconduzido para um mandato de mais 2 anos. Então, ficarei mais 2 anos na associação. Mas esses 2 primeiros anos me fizeram refletir um pouco em razão das experiências que pude vivenciar. E recentemente, até numa entrevista que eu tive a oportunidade de conceder para o Fausto Macedo, eu disse exatamente o que vou dizer a vocês. Nós temos, sim, e o colega que me antecedeu aqui falou bastante da importância das nossas pautas reivindicativas, das nossas reivindicações legítimas que nós sistematicamente levamos aos tribunais, ao Conselho Nacional de Justiça, e isso é muito importante. Mas é muito importante também que a gente não perca a noção de que nós não existimos para nós mesmos. Nós não somos magistrados para trabalhar apenas para a magistratura. Nós temos que ter em mente que a nossa função primeira é o povo, esse povo que precisa de justiça. E num país com mais de 100 milhões de processos, nós só vamos ter legitimidade e manter a legitimidade para fazer nossas reivindicações se, de alguma maneira, a gente estiver focado em mudar o quadro da justiça brasileira. E esse quadro precisa ser alterado. Ainda há pouco conversava com o ministro Benetti sobre o que fizeram com o juizado de pequenas causas, juizado especial. Hoje, no caso da Justiça de São Paulo, o juizado é uma vara comum, pior do que uma vara civil comum, no caso do juizado especial civil. Então, destruíram um modelo que era maravilhoso. E assim, são vários os exemplos do que nós poderíamos aqui levantar, de boas ideias que nós tivemos, pessoas como o Benetti, Cazu e tantos outros, boas ideias que surgem e boas ideias que se destroem, porque talvez a gente não tenha sabido conduzir, não tenha conduzido adequadamente essas grandes ideias que surgiram destes pensadores do porte do ministro Benetti. E eu disse tudo isso porque, fazendo uma reflexão do final aqui da minha gestão, e ainda ontem comentava isso numa reunião com o juiz de Campinas, de algumas frustrações que eu trouxe comigo de não ter realizado uma 10ª parte
do que eu gostaria de ter realizado, porque fui atropelado pelas pautas políticas que o país tem vivenciado, que a gente está presenciando. A gente chega em Brasília, né, para trabalhar quarta-feira, prender o senador. Não aconteceu mais nada, perdi a viagem, e aí você tem que mudar todo o plano. E isso, para os colegas que são da associação, sabe que é uma constante em Brasília. Esse ano foi uma constante. Você chega lá, toda semana os projetos pautados, e aí acontece um fato, é um que foi preso, é uma denúncia nova que surgiu, e tudo se perde. E a gente praticamente passou 1 ano ou 2 vivendo, não da nossa pauta, mas vivendo da pauta de terceiros. Então, a importância de um encontro desse, além de reunir os colegas e de aproximar as associações, eu estou tentando marcar um almoço com o Fernando, faz uns 3 meses, né, para a gente poder sentar e ver o que a gente vai trabalhar em conjunto para poder desenvolver as nossas atividades no parlamento e nos tribunais, e não consegui. E vou tentar marcar com cada um dos colegas aqui de São Paulo, para ver se a gente faz desse encontro de hoje um passo a mais para novas conquistas para a magistratura. Mas sempre sem perder de vista que nós não existimos para nós mesmos, né? Nós temos um público, um povo, nós somos servidores, ainda que a gente tenha preferência por ser chamado de agente de poder, mas nós somos servidores do mesmo povo que nos paga e precisamos trabalhar para eles. Essa é a nossa função primeira, nós não podemos tirar isso de mente, para que as nossas justas reivindicações sejam legítimas. Eu vi o presidente da OAB, queria fazer uma saudação para ele, mas não o vejo aqui agora, porque a Ordem dos Advogados e mesmo o Ministério Público são também integrantes desse mesmo conjunto, dessa mesma ideia de justiça. A Ordem teve agora também uma eleição recente aqui em São Paulo, foi reconduzido o atual presidente, com quem tenho conversado muito na busca de soluções dos problemas também do judiciário. E aqui mesmo em Sorocaba, até por isso fiz essa referência, nós tivemos um apoio muito grande da Ordem dos Advogados, do presidente, que eu tive a oportunidade de encontrar agora há pouco, e ele foi extremamente sensível, foi muito humano na solução dos problemas que tivemos que enfrentar aqui, e tudo se pacificou, tudo resolveu-se da melhor maneira possível. Então, eu desejo a todos um encontro bastante proveitoso. Não vou poder ficar até o final, porque às 19 horas tem que estar em Caraguatatuba, num outro compromisso associativo, né? Mas desejo muito sucesso e torno a saudar o grande idealizador disso, Ronaldo. Parabéns, você merece, foi um grande evento. Vá pensando no terceiro, conte conosco. Muito obrigado. E teremos agora as palavras da excelentíssima presidente da Amatra 2, juíza Patrícia Almeida Ramos. Bom dia a todos. Presidente José Augusto, Fernando, Luiz Rodrigo, Jaime, Orlando, ministro Sidney, desembargadora Silvia, presidente do TRT2, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Senhoras e senhores, alegria e honra para mim estar presente nesta mesa e neste encontro representando a Associação dos Magistrados do Trabalho da 2ª Região. A importância desse evento é manifesta e supera em expectativa e excelência a primeira edição ocorrida em 2013. Durante o dia de hoje estarão reunidos representantes de associações e tribunais do Estado de São Paulo com um intuito bastante nobre. Juntos buscaremos, através da reflexão e do diálogo franco e aberto, meios de integração interinstitucional hábeis a proporcionar um poder judiciário mais coeso em prol de uma sociedade mais justa e pacífica. A magistratura continua a passar por uma crise por uma de suas maiores crises dos últimos tempos. Num caso específico, a Justiça do Trabalho enfrenta golpes particulares, instrumento de equilíbrio das relações mais importantes da sociedade capitalista, as de trabalho, funda-se nos princípios do respeito à dignidade humana e valorização social do trabalho. Sem isso, não há evolução social, não há crescimento civilizatório, não há democracia. Enfrentamos, com força até então desconhecida, os ataques de flexibilização da proteção do trabalho, da proteção ao trabalho do homem.
sob diversos pretextos e formatos, a grita geral é ampliar a exploração desmedida do trabalhador, como se já não passasse tempo suficiente da proclamação de que o trabalho humano não é e não pode ser mercadoria. Nestes tempos de agruras, devemos estampar em nossa bandeira coletiva a busca incessante pela valorização interna e externa da magistratura que permita sua necessária inserção social. A interlocução dos juízes com a sociedade também se faz por meio das associações coletivas. Para momentos tormentosos como estes, não se pode esperar de uma associação de magistrados menos do que independência, combatividade e representatividade. Só assim estaremos habilitados a lutar por um futuro melhor. A par da crise, o Poder Judiciário se renova com a quebra de paradigmas e a reestruturação de seu modelo. Novos desafios estão sendo impostos. Estamos às portas da vigência do novo Código de Processo Civil, situação que ainda suscita muitos debates e inseguranças no meio jurídico. Por outro lado, adentramos na era virtual com a implantação do processo judicial eletrônico. Nasce o novo com o abandono do papel. O PJE, como é conhecido, aparece com a promessa de revolucionar o funcionamento da justiça, proporcionando ao jurisdicionado mais celeridade e efetividade na entrega da prestação jurisdicional. No âmbito da Justiça do Trabalho da Segunda Região, o desafio é mais ousado e está a causar ansiedade a respeito do futuro. No dia 11/12, a era eletrônica definitivamente adentrará as portas do maior Fórum Trabalhista do Brasil, com a implantação do sistema PJE no Fórum Rui Barbosa, na fase de conhecimento. Por outro lado, dentro das mudanças substanciais, não podemos deixar de citar a democratização interna dos tribunais, que cada vez mais ganha corpo no Poder Judiciário. O regime político pressupõe a participação dos governados, através da eleição de seus governantes, e participação, direta ou por representantes, na definição de políticas a serem adotadas pela administração pública. A expressão administração pública não se restringe ao Poder Executivo, onde o exercício da função administrativa é mais evidente, mas também aos poderes legislativo e judiciário, que exercem de forma atípica, mas de forma significativa, a função administrativa, sobretudo nas relações com seus membros e servidores. Em atenção a esses valores, um dos papéis institucionais de maior relevância das entidades associativas regionais e nacionais tem sido levantar a bandeira da democratização dos tribunais, cunhada na luta para que os magistrados de primeiro grau sejam incluídos nas decisões que envolvem os destinos do Poder Judiciário, tanto no que tange às eleições do corpo dirigente dos tribunais, como na participação de sua gestão como um todo. Como diz nosso colega Guilherme Guimarães Feliciano, vice-presidente da ANAMATRA, é preciso fortalecer a democracia, tanto para fora como para dentro, para os outros como para si próprio. No momento peculiar que estamos a viver, as instituições devem estar cientes do importante papel que exercem perante a sociedade em prol da resolução da diversidade de problemas impostos e, portanto, devem trabalhar juntas. É imperiosa a relação entre as associações e os tribunais regionais, tribunais superiores, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com vistas à implementação de melhorias institucionais. Tal cooperação deve estar atrelada à conduta independente, incisiva e implacável por parte das associações, nas oportunidades em que a ação ou omissão do agente público vier em confronto com os anseios da magistratura. O diálogo permanente, franco e aberto, eis o nosso norte de conduta. É por esses motivos que a realização de eventos dessa natureza são tão importantes. Parabenizo os organizadores deste evento na pessoa do juiz Ronaldo Ciandella. Vamos refletir e dialogar. Vamos nos unir em esforços para que o Poder Judiciário se torne cada vez mais forte. Um bom congresso para todos. Obrigada. E ouviremos agora o representante da Associação dos Magistrados das Justiças Militares do Estado de São Paulo, seu diretor da Escola Judicial, Juiz-Coronel Orlando Eduardo Geraldi.
Bom dia a todos. Eu gostaria de, na pessoa do ministro Sidney Benetti, cumprimentar a todos e agradecer principalmente ao juiz Ronaldo Ciandella, que, ao nos convidar, nos permitiu estar aqui e integrar esse evento. Mas, antes, eu gostaria de, nesse agradecimento, aproveitar a oportunidade de esclarecer, por exemplo, o que é a Justiça Militar, principalmente a Justiça Militar Estadual e a nossa associação, a Associação dos Magistrados da Justiça Militar Estadual, porque existe também a Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, que pertence ao Superior Tribunal Militar e às auditorias. A Justiça Militar Estadual, a gente aproveita para fazer até um pouco de divulgação. Ela existe em todos os estados. Temos magistrados em todos os estados dentro das auditorias militares, que na maioria das vezes são magistrados da própria Justiça Comum Estadual. E os tribunais somente existem em 3 estados da Federação: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Nos demais estados, apesar de existir a Justiça Militar em primeira instância, nos demais estados ela é feita pela Justiça Comum nos demais estados. E como nesses 3 estados existe o tribunal? Porque, de acordo com a Constituição, pode existir os tribunais em efetivos dos militares estaduais superior a 20 mil homens. Aqui, especificamente em São Paulo, nós temos como jurisdicionado os militares estaduais, ou seja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, incorporado os bombeiros, que em outros estados não são da mesma instituição. Aqui em São Paulo, especificamente, o efetivo da Polícia Militar é próximo de 100 mil homens na ativa e mais de 50 mil entre os inativos. Então, esses são os jurisdicionados da Justiça Militar Estadual. E por que eu agradeci intensamente a participação? Porque, além de poder divulgar um pouco a nossa associação e principalmente a Justiça Militar Estadual, nós temos, diferente dos outros ramos de justiça, um constante trabalho, porque além dos óbices que surgem naturalmente para a magistratura, nós temos ainda periodicamente alguém ou alguma pessoa ou algum político ou alguma instituição que propõe a extinção das justiças militares. E isso para nós tem sido um trabalho constante. Então, sempre que possível, nós procuramos divulgar, procuramos nos integrar, porque ainda o direito penal militar, o direito processual penal militar, por não ser ainda uma matéria curricular, nós ainda enfrentamos bastante dificuldade na sua divulgação. Então, eu agradeço ao Ronaldo Ciandella a oportunidade de estarmos aqui, divulgarmos não só a Justiça Militar, como também a nossa associação, e dizer que, além da nossa participação aqui, nós gostaríamos, sim, de constantemente participar dos demais eventos. O ministro já esteve no nosso tribunal, conhece a Justiça Militar intimamente, a desembargadora Silvia também temos contato em São Paulo, a quem eu agradeço sempre o constante apoio, e dizer que estamos abertos e gostaríamos, sim, constantemente, de estar participando de todos os eventos da magistratura. Agradeço aos componentes da mesa, que eu cumprimento na pessoa do Fernando também, que apoiou a nossa participação aqui, e sempre que tivermos possibilidade, estaremos juntos. Muito obrigado, bom trabalho a todos no dia de hoje. Encerrada a cerimônia de abertura deste congresso, anunciamos a dissolução da nossa mesa de honra, convidando todos para um breve intervalo com o serviço de coffee break, quando na sequência daremos início à nossa programação. Até já.